Eduardo Manuel Carvalho Henriques, nasci no dia 4 de 2 de 1970, em Lisboa. Principais era mais no tempo em que passava as minhas férias grandes na casa dos meus avós. O meu pai é de uma região perto entre Leiria e Coimbra, e era aí que eu passava os meus verões de 3 meses de férias, no meio da floresta, porque é mesmo no meio do interior de Portugal, mas no meio da floresta. Essas são as minhas memórias assim mais profundas. Depois, outras aconteceram mais perto do mar. Portanto, comecei por terra e depois fui mais para o mar. Eu licenciei-me em 1993 e desde aí, enfim, tive um percurso muito variado ao longo do tempo. Comecei fui convidado para ser professor na universidade onde dei aulas durante 8 anos, a Universidade de Lusíada, quer em Lisboa, quer no Porto, na área de Relações Internacionais, de Economia Internacional. E depois, ainda durante este período de 8 anos, entrei na ICEP, na altura chamava-se ICEP, em 1997. Antes tinha também tinha feito alguma consultoria também na área do comércio externo e depois entrei na ICEP, ao mesmo tempo acumulava com as aulas. Portanto, dei aulas cumulativamente durante vários anos. Em 2002, fui convidado para abrir o escritório do ICEP, na altura, no Chile. E então parti para o Chile, onde estive 5 anos e meio, mais ou menos. Na altura também acumulei durante um período a Argentina, portanto tinha ali um bocadinho a América do Sul, o Cone Sul. Depois, em 2007, final de 2007, fui convidado para ir para Marrocos, onde estive no Centro de Negócios da ICEP em Marrocos, durante 4 anos e pouco. Também tinha a responsabilidade pela gestão dos mercados do Magrebe. Portanto, tinha Marrocos, Argélia, Tunísia e, durante um tempo, Líbia. Em 2012 fui para Madrid, para o escritório da ICEP, para liderar o escritório da ICEP em Espanha. Tinha, na verdade, toda a Espanha, portanto, tinha 4 escritórios sob minha responsabilidade. O escritório em Barcelona, Madrid, Vigo e também um escritório que nós tínhamos em Mérida. 2016, saí por algum tempo da ICEP, onde também trabalhei para 2 empresas em Espanha, para a Capgemini, na área das tecnologias de informação, e também para a Fidelidade, onde também estive a colaborar em Espanha com a Fidelidade. Depois regressei a Portugal, em 2017, já ao final de 2017, onde estive 3 anos, sensivelmente, fui diretor de 2 áreas, uma área da comunicação e digital, na ICEP, e depois também fui diretor da área uma área comercial, que na verdade tem 13.000 empresas sob a sua responsabilidade, e toda a rede regional da ICEP. 2020, em setembro de 2020, vim então para Paris, para assumir aqui a liderança do escritório da ICEP em Paris, em França. Eu sempre gostei muito de viajar. O meu pai trabalhava numa área que viajava muito e, portanto, foi aquilo que sempre me seduziu e sempre me interessou, era viajar. E, portanto, viajar foi sempre esse bichinho que ficou, até porque, como digo, o meu pai era uma pessoa que viajava muito e cada vez que vinha trazia-nos, enfim, algumas coisas diferentes daquelas que nós tínhamos e, portanto, viajar foi qualquer coisa que ficou sempre. E, portanto, eu acho que isso tudo acabou por influenciar depois o percurso que eu tive, que foi um percurso muito internacional, no fundo é isso. Todos? Então, não, eu acho que os objetivos, enfim, para começar, acho que eu tenho família, tenho filhos, portanto, logo para começar temos aí objetivos muito próprios de os ver crescer e desenvolver-se. Mas, sobretudo, conhecer muito mais do mundo, que é uma coisa que não conheço. E, portanto, há zonas do mundo, por exemplo, que eu não conheço e gostava muito de conhecer. Por exemplo, a Ásia, não conheço. Gostava muito de ir ao Japão, por exemplo, de ir à Austrália, à Nova Zelândia, esses sítios assim. Portanto, à Rússia, por exemplo, que as pessoas agora não gostam muito, mas eu gostava muito de conhecer. Portanto, muitos sonhos. Os sonhos não faltam. Verticalidade, para começar. Eu acho que é sempre importante nós sermos verticais. Verticais no sentido de que temos de definir aquilo que é o nosso rumo e
e, sobretudo, sermos muito coerentes com aquilo que são as nossas ideias e aquilo que defendemos. Depois há uma coisa que para mim é muito, muito relevante, que é a questão do trabalho e da responsabilidade em termos de trabalho. Uma coisa que sempre procurei e procuro fazer é aquilo que é uma promessa ou aquilo que nós dizemos que vamos fazer, temos que fazer. De uma maneira ou de outra, temos que fazer. Portanto, essa verticalidade eu acho que é muito importante e facilita muito a vida a todos, porque o problema da falta de confiança vem daí. Vem do facto de nós não somos capazes de cumprir aquilo que prometemos. Infelizmente, há muita gente que tem essa dificuldade e, portanto, eu acho que esse é um fator fundamental. Depois, eu acho que um fator importante é sentir-se bem naquilo que se faz, ou com aquilo que se faz. E, portanto, eu gosto daquilo que faço, isso eu acho que é fundamental. Sem gostarmos daquilo que fazemos, acho que temos sempre dificuldade quer em desempenhar bem as nossas funções, quer, sobretudo, em conseguir coisas, verdadeiramente, em conquistar coisas. Se não gostarmos, temos um problema, sempre. Portanto, eu acho que esse é fundamental também, é o facto de gostarmos daquilo que fazemos. Bom, várias coisas. Ao longo do tempo é curioso porque, bom, mais uma vez o lado internacional foi sempre algo que seduziu. Eu fui fundador de uma associação em Portugal, de Portugal-Letónia. Foi a primeira associação depois da queda da União Soviética em que a Letónia, que é um país muito pequenino, mas que abriu uma associação em Portugal e eu fui membro fundador dessa associação. Depois, ao longo do tempo, por exemplo, também fiz parte do grupo de impulsão económica que foi criado, enfim, na altura, pelo ministro Paulo Portas, entre Portugal e Marrocos, que também não tinha nada a ver com a minha atividade, mas era uma atividade paralela, no sentido de desenvolver as parcerias com Marrocos. Depois, isto já em Espanha, fui vice-presidente da Câmara de Comércio Hispano-Portuguesa. Enfim, portanto, são coisas que vou fazendo. Além de, obviamente, enfim, sempre também tive algum interesse nisso, em algumas associações mais enfim, caritativas, digamos assim, em que fui participando ao longo do tempo. Significado, ser português para mim é sobretudo ter um grande orgulho de pertencer a uma nação que, sendo tão pequena, conseguiu tanto. E eu acho que esse é o nosso maior orgulho. E essa capacidade que acho que Portugal, ou os portugueses têm e tiveram, de ir sempre muito mais além daquilo que é o pequeno retângulo que, no fundo, é tão limitado, não é? E, portanto, essa capacidade única e visão de ir mais além do que aquilo que éramos nós, não é? E eu acho que Portugal tem obviamente, muito que deu já ao mundo, deu novos países ao mundo, novas nações ao mundo. Portanto, o Brasil, por exemplo, nunca existiria se não fosse Portugal, e é um dos grandes países do mundo, e deve também isso ao facto de Portugal ter tido essa capacidade de ir mais além. E isso foi aquilo que nos marcou, e eu acho que isso nos distingue completamente de outros povos da mesma dimensão e na Europa. A mensagem aos portugueses é tenham o máximo orgulho em ser portugueses, porque pertencem realmente a uma nação de grandes conquistadores em todos os sentidos do termo. E, portanto, acho que teremos de estar muito orgulhosos, muito honrados, muito, muito contentes por termos esta ligação a Portugal. E essa ligação a Portugal, eu acho que nos dá uma capacidade realmente única para triunfar em todas as áreas.